Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Hanna, estamos para mais uma aula do curso de Vivências e Práticas Agroecológicas de projeto Cultivando Agroecologia, Colhendo Sustentabilidade no Semiárido, que está sendo realizado pela Agroflow, com apoio do Banco do Nordeste e do Fundeci. Nós estamos aqui, gente, para falar o seguinte, novamente, visitar a agrofloresta dele. Lá nós podemos aprender algumas coisas diferentes, certo? Algo de como era a visão dele anteriormente, quando ele iniciou o SAF há anos atrás, quando ele chegou aqui na propriedade dele. E agora, como é que ele pensa? Depois de ele ficar mais velho, ter mais conhecimento, andar pelo mundo e aprender técnicas diferentes. O que é que ele pode passar para nós e nos ajudar nesse processo do como é ter uma agrofloresta, como é formar uma agrofloresta, como é o saber, o sentir, o ser e como é deixar nossa propriedade em harmonia, né? Muitas vezes a pessoa fala, minha propriedade está cheia de mato. Sim, gente, mato é adubo, né? Dependendo da forma como você faça o manejo correto. Então, lá Tony explica, né, na visita que a gente fez a ele, né, como é essa importância, por que, né, termos agrofloresta, por que iniciarmos, e que dá sim, gente, para ser rentável e que dá para você sobreviver, tanto a questão da soberania alimentar, né, em primeiro lugar, a alimentação sua, da sua família, como também a alimentação dos animais, da fauna, né, que existe na agrofloresta, em toda a área, a zona rural, né? Sempre a gente sabe que tem alguns insetos que eles colaboram, né? E que eles precisam se alimentar também. Então, assim, é muito interessante. Que planta produz biomassa? Qual a planta que não produz biomassa? O que é biomassa? É cobertura morta para o solo. É massa que você precisa fazer aquele processo de recuperação de solo. Alguns solos a gente, lá em alguns municípios, tivemos que cavar com picareta para fazer solo, para forfar. A gente chegou até, em algum momento, a desistir desse processo para a gente poder mudar essa forma de fazer, entendeu? Então, assim, o processo da agrofloresta não é hoje, não é amanhã, é um processo lento que exige paciência, certo? Para resultados melhores, porque a natureza ela tem uma harmonia, ela tem uma dinâmica, ela tem o passo a passo a ser seguido para que você tenha harmonia no seu sistema agroflorestal, o famoso SAF, né? Então, pessoal, agradecer a Tony Cristiano, né, por nossa visita. Gente, nós estamos aqui num sistema agroflorestal. Obviamente que se eu fosse começar um sistema agroflorestal hoje, eu começaria ele de forma diferente, em linha, com concentração em canteiros agroecológicos, que fosse tendo uma rentabilidade. No período que eu comecei isso, sem observar bem a natureza, ou achando que as coisas eram simples e rápidas, e com técnicas não tão eficientes, o sistema demorou muito para estar nesse estágio. Ele é um pouco solto, ele é meio que natural mesmo, meio que floresta. Eu estou aqui para a gente mostrar uma planta que eu considero interessante. Vou até colher um pouco de sementes daqui para depois mandar para vocês. Acredito que o nome dela seja Abil, não sei se é do nosso território. Tem algumas aqui, ela é tipo uma massa, é comestível, né? Tem umas sementes aqui, ó, para depois para alguns de vocês que se quiserem plantar. É bom a gente ter coisa diferente. Às vezes a gente come, às vezes são os animais. Vejam que aqui o processo está natural. Acho que aqui é um pezinho dela. É um pouco que a gente fala de estar imitando a natureza, né? Então aqui as sementes vão se espalhando.
tem um fruto dela aqui, ó. Aqui. O que a gente tá pensando aqui? Eita, como tá tudo cheio de mato. Esse é o objetivo. O que ela precisa agora, essa área, é do manejo correto. É de agora, talvez agora o solo, criando essas serrapilheira, tá vendo? Possa estar com condições de receber as culturas que nós chamamos. Eu queria que vocês pudessem estar sentindo isso. Isso cheira, gente. Tá recebendo as culturas de luxo, que a gente chama, né? Laranja, banana, por exemplo. Isso aqui era uma área de um cercado de capinos, onde toda a vegetação nativa ela era batido pasto, vocês sabem o que é isso, muito bem. E poucas árvores tinham. Mas, daqui a gente não consegue mais enxergar a casa, mas só tinha um pé de jaca aqui. E algumas outras coisas que apareciam, mas que rapidamente era cortado. Então hoje a gente vai poder fazer esse manejo na área. Isso tudo vai virar matéria orgânica para o solo, mais ainda. Já se tem um pouco de equilíbrio aqui no sentido da palavra praga. Mesmo a propriedade sendo bastante pequena, nós já temos esse equilíbrio. Se a gente observar aqui, vou ter que estar dando uma passada. De fato, essa área não foi manejada. A gente não conseguiu, não dá para fazer aqui. Tony, dava para botar um trabalhador. Infelizmente, nessa área aqui, só dá para trabalhar o pessoal da família. Ou alguém acompanhando. Isso é um dos problemas de estar em linha, porque a pessoa pode chegar aqui e pode cortar uma árvore que eu plantei, proporcionar a pessoa, não, isso aqui é mato, eu vou cortar. E de repente deixar só os pés de frutas que ele identificar. Em 2013, eu fiz um catálogo aqui em casa. Passei praticamente 30 dias contabilizando nesse período de inverno. Na época a gente tinha a horta. E eu identifiquei, juntando com a horta, com umas coisas daqui, dessa área pequena, que dá pouco mais de 1 hectare. De 1 hectare, mais de 163 espécies diferentes de planta. Então, olha, quando a gente diz que tem um equilíbrio, é o seguinte: aqui alguma lagarta, alguma formiga pelou completamente esse pé de planta, que nós aqui chamamos de pau de gaiola. Eu não sei o nome científico, mas era uma madeira que antigamente os meninos faziam, os açafrão, as gaiolas. Quem é aqui do Agreste Setentrional sabe, conhece essa planta aqui como pau de gaiola, né? Que é essa mesma aqui, ó. E essa daqui, ó. Já identifiquei aqui, ó. Então essa lagartazinha aqui tá achando ele bem saboroso. Ela caiu quando eu fui pegar. Mas era uma lagartazinha, deu para identificar aqui. E deve ser algum sabor mais atrativo do que outros que estão concentrados nela. Mas você não vê no entorno as outras plantas sendo atacadas. Então isso se chama equilíbrio, um modo de equilíbrio. E aí a gente começa a observar aqui que as plantas nativas, elas também têm esse poder de estar alimentando e de estar evitando, mantendo aqui diversas formas de vida. Além de estar produzindo solo, isso aqui é coisa lenta, gente. Agora, com técnicas corretas, de forma correta, que é isso que a gente vai estar vendo nos cursos, nas capacitações, o seu sistema pode avançar muito mais do que isso. Mas muito mais mesmo e muito rápido. Isso aqui é ladeira, viu? Isso aqui é ladeira, a gente não consegue identificar agora por conta da vegetação que já tem, mas é bastante íngreme. Esse ano aqui foi de bastante chuva, mesmo ainda tendo pouca serrapilheira, mas você não identifica erosões. Aqui era um lugar de muita erosão. Deixa eu só ver. Ó,
em um outro momento nós estávamos falando da cúrcuma. Veja que aqui ela está completamente, feito nós dizemos aqui no nosso território, assombrada, mas com pouca luz. Então, mas não impediu dela germinar. Obviamente que precisaria de um pouco mais de luz aqui, mas ela está garantida a semente. A gente fez isso em diversos pontos da propriedade, e aqui está mais escondido, até por conta das galinhas. Tá aí, essa é um bicho que vocês têm que ter cuidado, porque no sistema você vai trazendo experiência, semente, colocando. Mas se você gosta de galinha, que é importante, um adubo muito rico, um valor energético, tanto para alimentação, quanto também para alimentar o próprio sistema através dos estercos, e o próprio sistema chegar a um ponto de alimentar as galinhas, né? Mas você tem que ter elas presas ou controlada. Eu agora estou pensando por períodos, não, mas deixar, como já está aqui árvore muito grande, algumas fruteiras, e qualquer planta que eu for plantar agora aqui é de um nível maior, de eu usar as galinhas como um tratorzinho aqui para fazer manutenção. Mas aí é uma coisa bem arriscada que tem que ser bem controlada, porque senão as galinhas deixam tudo bem compactado e no chão. Mas eu acredito que, principalmente nesse período de inverno, é só uma questão mais de recurso financeiro para fazer isso agora, de cercar a parte dessa área de tela e tornar alguns piquetes para que elas possam correr livre e se divertir em diversos momentos. Eu queria mostrar um pouco aqui a Bill, ou pelo menos, não sei se o nome é esse, vocês depois podem até ajudar a identificar se alguém conhecer, tá vendo? Mas isso foi uma fruta. Aqui tinha algumas agroflorestas aqui, acredito que lá em Seu Rafael Braz. Essa daqui eu trouxe uma muda lá de João Ribeiro, na época, isso bem adolescente, 16, 17 anos. Eu plantei. Essa agrofloresta ela se mistura muito com a minha história. É um trabalho bem legal de recuperação. Eu consigo identificar e ter acompanhado nesses anos cada planta dessa que foi surgindo. De quando eu decidi não cortar, porque existem vários modos de agrofloresta. Nesse daqui eu tive um pouco de sorte, porque essa região da gente ela tá meio que de divisa com Mata Atlântica ainda. E aí só foi parar de bater o pasto e as plantas começaram a surgir. E aí eu fui identificando. Mas óbvio que algumas outras foram essenciais para estar ajudando nessa cobertura. A acácia, a griricídia. A griricídia é importantíssima. Eu aconselho qualquer pessoa que for começar um sistema, pensar em ter a griricídia. É feito o que eu disse, é passo a passo. Por exemplo, a graviola ainda não está pronta. O solo não está pronto o suficiente para uma produção, como é que eu posso dizer? Para uma produção em escala comercial. Mas para suco, o consumo da casa, que isso sempre tem que ser levado em conta, essa planta já me deu bastante resultado, sabe? Então, procurar estou sem um serrote de pau daqui, eu estou procurando um jeito de tirar essa parte que já está um pouco seca, sem tentar danificar muito a planta. E tudo isso que acontece, não deu certo essa planta. Como que não deu certo? A gente não sabe. Se realmente não deu certo ou não deu certo o propósito que nós estávamos em mente inicialmente, porque ela volta para o sol. E aí, quem estiver pensando em trabalhar de forma agroecológica, tem que entender o seguinte: não pode ter pena de poda. Poda é essencial. Isso aqui é adubo para o solo.
Isso é vida, sabe? Você não pode. Até mesmo a braquiária, que eu considerei sempre como uma daninha, cheguei a limpar várias vezes. Digo, ó, na hora que o sistema tiver mais ok, né, mais bonito, mais seguro de si, a braquiária vai sumir. Então já tem espaços que a serrapilheira já se sobressõe a braquiária, já se sobrepõe. Mas ela foi importante para conter as erosões iniciais. Muito importante nesse sentido. E aí, quando você tem uma visão diferente das plantas nativas que tem do lugar, você só precisa dar o espaçamento correto. Gente, nem todo sistema agroflorestal precisa começar do zero. Isso são estratégias que se usam, como a muvuca, que eu aconselho muito, né? O semeio de diversas sementes naquele canteiro, e aí a natureza vai dizer qual é a que vai ficar mais forte. Mas nem sempre pode ser, não precisa ser assim. Você já pode começar de uma área que você já vai apenas manejar. Ela já é uma mini floresta, uma capoeira, e você vai identificar ali quais são as culturas que vão se adaptar para aquele momento, para aquela região. Então, se é um lugar mais seco, você começar com o cajá, com a siriguela, a pitanga bastante resistente, a acerola. Você vai ter que estar acompanhando um pouco do que é a sua realidade. Você tem que observar o umbu, sabe, as cactáceas. Então, é importante que você veja e sinta o sistema agroflorestal nas suas mais plenitudes e ramificações. Né? Vilmar, que trabalhou muito aqui na nossa região na época, nos assessorava enquanto Centro Sabiá, na formação da Agroflor e nas nossas formações, dizia que quando você volta de um sistema agroflorestal, o agricultor nunca volta sem nada. Então, se eu quisesse voltar de casa aqui já com a abril, eu procurar um limãozinho nos pés mesmo desgastado aí, eu vou achar. Você volta nem que seja com um pau de lenha para fazer um fogo para cozinhar a comida. Com um galho aqui de um espinho de judeu. Às vezes o pessoal passava aqui no início e dizia, mas por que tem esses espinhos de judeu aí? O espinho de judeu é uma ração que as cabras adoram. Difícil a gente furar as mãos, mas no verão, quando está escasso e está seco, ela está bem verdinha. Então é uma cultura para você que cria caprino nas suas propriedades e ovino, de você manter, quando você identificar essa planta. Mas os potenciais é muito. E sempre levando em consideração o jeito que está seu solo. Então você não vai, se você está com solo muito degradado, você não vai plantar 500 pés de laranja de uma vez. A não ser que você tenha condição de irrigar isso tudinho, de você colocar esterco nisso tudinho, trazer muita matéria orgânica de fora para isso. É melhor você se concentrar em pequenas parcelas. Você divide aquilo ali. Esse ano eu vou fazendo essa daqui, próximo ano eu faço a outra parcela. Se você tem condição de ter água e horta, fica mais fácil para ter mais resultado no sistema. Hoje, um sistema bem orientado e que já tem algumas condições, a propriedade, a família, em um ano você consegue resultados impressionantes, porque em 25 dias você já colhe. Você colhe rabanete, você colhe rúcula, mas se você não tem nada disso, Tony, minha terra é um caial, foi entendido aqui, uma ladeira, tá cheia de cratera lá, aberta pela chuva, tem solução. Você só precisa acreditar. Você precisa acreditar que vai ter solução. Só vai demorar mais um pouco. Mas qual é a vantagem do sistema? Por diversos momentos eu tive que me afastar da propriedade. Mas aí o sistema, como ele pensa em imitar a natureza, sem o manejo, sem a poda, ele não vai ter um aceleramento do processo. Mas não quer dizer que o processo pare. Por isso que é o melhor sistema de produção do mundo. Me perdoe os meus amigos universitários que não concordar com isso. Mas é uma coisa que eu defendo e que eu acredito. Porque transforma. Se esse pedacinho de terra
Se transformou-se nessa mini floresta. Sem um manejo adequado. Sem eu estar aqui de dentro de forma que tanto precisava. Sem irrigação. Rapaz, então é possível. A gente vai continuar aqui seguindo para conhecer um pouco do sistema. De fato, depois a gente olha ele manejado. É óbvio que tudo manejado, tudo bem cuidado, fica bonito de ver. Citar a Vilmar aqui novamente. Vilmar disse que o sistema agroflorestal é a cara do dono. Aí eu não estou gostando muito de mostrar a minha agora porque está muito desmantelada, né? Mas o trabalho não se some. Se eu fosse fazer aqui hoje novamente, a única coisa que eu ia fazer diferente era procurar plantar em linha. Por quê? Você pode usar a questão de mão de obra, você entrar com um maquinário, né, uma roçadeira, então isso facilita. Você sabendo aonde tá as plantas, você vai lá com a roçadeira em linha reta, então já vai a matéria já vai cair no lugar correto. A gente não... Aqui eu fico muito preocupado de usar a roçadeira, porque eu posso cortar alguma coisa que eu mesmo já plantei. Essa área aqui já foi plantada esse ano. Isso aqui é uma cultura... Aqui eu introduzi alguns bombaças que eu semeei com o intuito de cobertura de solo, mas também de ração animal. Eu nem pensei que tinha germinado, mas fiz um corte. Isso aqui é o margaridão ou flor de mel. Rapaz, eita planta excelente para você introduzir no sistema. Isso amarga, mas tem uma flor linda, inclusive é comercial. Cheguei a vender dessas flores já. Mas as cabras, os caprinos, adoram. Além de gerar muita matéria orgânica. E ela se reproduz muito fácil, que é por galho. A gente, quando for começar, tudo está muito caro hoje, muda e tudo. Então, tudo que você puder aproveitar para que pegue de galho ou de semente, você vai baratear o custo do seu sistema. Eu aconselho muito a produção de viveiro. Viveiro é uma coisa simples de fazer. Nós não estamos com viveiro ativo aqui, mas sempre tem uma muda no canto, uma coisa ou outra. Você mora na zona rural, você quer ter alguma coisa em casa, uma planta, uma fruta, faça seu viveirozinho, faça num quilo lá de açúcar que você abriu ou de sal, faça numa garrafa PET que você cortou, plante uma semente lá de um pé de manga, mas plante alguma coisa. Descendo um pouco mais aqui, nós tivemos uma poda já nessa área daqui. Como está chovendo, cresce bastante tempo, né? Esse aqui é um pé de... Às vezes a gente diz que, tem um tipo de macaxeira que você sobe nela. E às vezes o pessoal não acredita. Então vou estar subindo aqui num pé de pornúncia. Para quem nunca viu uma pessoa em cima de um pé de macaxeira, isso aqui ela é pequena. Olha o tamanho dela. Gente, essa... Rapaz, se eu caísse aqui, dava um vídeo cacetada danada. Essa macaxeira, ela se chama pornúncia. Por muito tempo, muito criticada, chamada de roça braba. Não é maniçoba. Maniçoba é uma outra coisa. Essa é a pornúncia. Então ela pode ser usada normalmente, ela é comestível. Ela enfofar solo, ela vai ser perfeita. Porque você imagina o tamanho desse caule, da copa que está dessa macaxeira, para ter uma noção, para aqui para cima ainda, e para baixo. Então, tanto que ela vai fofar para baixo, o subsolo sair rasgando, é impressionante. Impressionante mesmo. Você pode triturar. Obviamente que para você passar na forrageira para fazer ração animal, essa parte do caule que está praticamente feito uma estaca vai ser ruim. Mas a parte de cima dos galhos mais finos e das folhas é tranquila. Então você pode arrancar aí 50, 60 quilos num pé desse de pornúcia.
Agora ele passa tempo, né? Mas é muito rústica. É negócio de você chegar e plantar uma galha lá, feito um estaque, e deixar lá e as coisas vão estar acontecendo. A gente fez um brad russo aqui. A glicídia rebrota demais. Demais. Essa era uma das principais áreas aqui. Isso aqui tinha descia toda uma água aqui. As coisas demoram um pouco para se recuperar, mas elas vão se recuperando, vão sendo podadas. Nós fizemos um roço aqui, mais nessa parte do mato mais ralo, né? Falta ainda roçar a copa. Estava chovendo, estava difícil de subir, de usar a escada, não fizemos isso ainda. Aqui tem um miolozinho, você se consegue se aproximar, você já tem uma noção diferente aqui de aves. Porque esse pedacinho era o pior que tinha, então foi o que eu comecei. A gente tinha uma técnica aqui dos técnicos que começaram a disseminar o sistema agroflorestal, como era uma coisa nunca vista antes, que se dizia o seguinte: ó, vamos separar o pior lugar da propriedade para fazer. Bem, hoje eu não digo isso a você. Eu digo a você que você separe o melhor lugar da propriedade para começar seu sistema agroflorestal para produzir mais rápido, né? Não, mas se você só tiver o lugar pior, você vai conseguir fazer. Só vai demorar mais tempo. Então aqui era muito ruim. Você vai numa ladeira feito essa hoje, o que é que eu faria? Agora tá bom, porque agora já tem serrapilheira, já tem galho, então não tem erosão. Mas o correto é fazer como se fosse curvas de nível, mas pelo menos assim na transversal, né? Que o que for botando matéria orgânica naquele local, de preferência um pouco mais baixo, você dê um cortezinho como se fosse um rego, para que o que for escorrendo de nutrientes fica ali e a gente cria uma borda para acumular nutrientes. E aí algumas coisas vão nos surpreendendo, sabe? São pé de pitanga, produz bastante também. Não está agora com pitanga. Mas ó, isso aqui eu plantei uma mudinha dessa daqui. Isso é um pau d'arco, né? Pau d'arco rosa. É a árvore tradicional aqui de Bom Jardim. Inclusive ajudou a dar nome na cidade. Dizem que um padre chegou aqui no início. Era no ponto mais alto, que é a matriz de Santa Ana, e olhou para o rio e para os vales, e numa época os pau d'arco tudo florido, e disse: meu Bom Jardim. E aí ficou o nome da cidade. Se é verdade ou não, não sei, eu não estava lá, é o povo que diz, né? Mas de fato hoje tem poucos pau d'arco na cidade, poucos ipê. E aí tem um consórcio bem interessante aqui de modelos de plantas que dá para conviver. Não sei se consegue chegar mais próximo, porque o que é que acontece? Na época eu também não tinha muito essa noção de espaço, mas acabou dando certo. Eu introduzi aqui de fato a serrapilheira, né? A gente consegue ver que já está bem mais forte. Mas eu plantei esse pé de manga. Foi um sacrifício para arrumar R$10 na época para plantar esse pé de manga aqui. Isso é um pé de manga tome. Na época a gente nem sabia que isso era possível produzir aqui. Esse ano eu cheguei a tirar manga aqui de 600. Cheguei a tirar manga aqui de 700 gramas. Impressionante, gente. Uma manga de 700 gramas aqui do sistema agroflorestal. E aí, nessa história de espaço, eu não tinha noção de plantar em ninho, mas era muito orientado nessa questão de espaço. Então, ali tinha uma sicupira nativa, agora está com um porte normal, mas era pequenininho. Então, eu plantei esse pé de manga aqui e esse pé de ipê. Então, é muito próximo. Mas como o ipê cresceu por dentro da mangueira, ele ultrapassou a mangueira. E não atrapalha a mangueira hoje em nada. É a história dos andares, né? Que a gente fala no sistema agroflorestal. Aqui
Tem um pé que a gente chama de sombreiro, que eu plantei junto. Porém, se você conseguir verificar, essa daqui não existia na época. Essa daqui é o pé de imbaúba, uma planta, acredito que seja nativa da Mata Atlântica, eu não sei, já tinha alguns pés por aqui, mas esse aqui não tinha. Ou era um galinho de raiz que sempre cortava para tirar para as cabras e tal. E aí, ele está enorme. Por quê? Ele se sobressai, ele é nativo. Ele já estava aqui, eu só deixei ele sair. Então ele ultrapassou a mangueira, ele ultrapassou o sombreiro que eu coloquei, ele ultrapassou o pau d'arco. E aí ele é muito importante no sistema, ele libera muita, mas muita matéria orgânica mesmo, as folhas dele, muita, e se compõe muito rápido, mas se concentra, tem uma concentração de água enorme, porque esse caule dele, se a gente furar ele aqui, vai sair água. Né? Ele é todo oco por dentro. E quando isso vai secando, se a gente passar um pouquinho de tempo aqui, a gente não percebe, a nossa mão já enche de formiga. Porque tem uma formiguinha danada vermelha aqui, que mora nessa umbaúbeira lá em cima. Ela adora a imbaúba. E aí são coisas que a gente vai descobrindo, vai percebendo. A grillicídia, você só conseguir identificar aqui essa jaqueira antes. E aí a gente começa a fazer o rosto, tem que estar aqui mais baixo, para a gente começar a identificar os espaços. Então, dá espaço a algumas laranjas que resistiram, alguns cítricos, mas com muita dificuldade, passaram muito ano para resistir, mas resistiram. Estão aqui, mas agora está mais apto à introdução. Então agora eu estou mais com uma outra visão aqui da propriedade, de aproveitar esses espaços com cúrcuma, com araruta, com a bananeira, porque já está mais propício. Então, nesse lugar aqui, lá em cima, as bananeiras a gente não conseguiu muito resultado. Mas as bananeiras que estavam na borda, ou seja, no pé do sistema, feito a gente chama, elas foram conseguindo colocar alguns cachos, algum produto. Só para ter uma noção aqui do poder da rebrota, eu acho que tem um mês mais ou menos que a gente podou essa grillicídia. Se chegar perto aqui para você ver, para a gente observar a quantidade de rebrota, a capacidade de rebrota da grillicídia, ela é enorme, né? Então ela gera muita adubação verde, muitos processos. Então tem diversos espaços. É óbvio que nesse decorrer dos anos, o sistema ele foi se moldando. Então algumas coisas foram chegando, a gente foi deixando, outras já foram saindo. Os pés de laranja cravo ainda não estão produzindo, mas produzem bastante. Então é um cítrico que se deu muito bem aqui no sistema. Apesar que, se você quer começar por algum cítrico, eu aconselho que comece pelo limão Tahiti ou o limão galego, que é o nativo, porque eles precisam de menos. Eles conseguem sobreviver com um solo não tão fértil. Então nós tivemos resultados melhores com o limão galego nativo e com o limão Tahiti. Mas a gente fica muito feliz quando os resultados começam a aparecer. Então, são pé de laranja pera, que está surgindo. Esse aqui é um outro pau d'arco, né, enorme também. Isso eu plantei numa garrafinha pequenininha, né? Aí já tenho aqui uma esqueci o nome dessa danada agora, rapaz, que é a ração de cabra. Leucena. Uma leucena aqui que a gente podou, ver quanto rebrota já teve aqui. Então aqui daqui a pouco eu chego aqui, ó,
ou poda aqui, ou sem espinho, sem nenhum trabalho, corto aqui, amarro no moinho, levo lá para as cabras, completo aqui com uma flor de mel, porque a gente vai surgindo. Isso daqui, isso é sorgo, foi sameado, foi cortado aqui já e rebrotou. Temos um pouco aqui de cúrcuma também, que eu disse a vocês. Ela está introduzida aqui, então ela ainda não está, ela não vai morrer, mas não vai ter uma boa produção, mas eu vou mantendo ela aqui no sistema. E daqui a pouco, ela vai estar bem, muito bem mesmo. Esse aqui é o outro limão que eu falei, ó. Já essa área aqui, ela está bastante tensa. É difícil da gente identificar, gente. É importante que a gente deixe crescer os matos, mas é importante que a gente faça a manutenção. Mas que isso não é ruim. Ruim é você não ter nada para cobrir o solo. Ruim é você estar nu, ou seja, deixar o sistema nu. Quanto mais matéria orgânica tiver, melhor. Então o limão galego, também muito comercial, ele se adapta bem. Ele é muito rústico, é o que eu aconselho, na verdade, limão galego, limão Tahiti, para introduzir no início do sistema. A manga, ela é muito resistente também, são um pé de manga rosa, que a natureza presenteou. Já tem um ali que a natureza presenteou também. E a gente tem o costume de dizer que pé de manga, pé de jaca é negócio de canto de terra, né? Aqui no interior, que é para não tomar espaço. Mas um pé de mangueira, ele ajuda demais na cobertura de solo. Porque a quantidade de folhas que ele solta durante o ano inteiro, pé de manga, pé de jaca, é impressionante. E esse aqui ficou aqui no lugarzinho dele. Acredito que seja um pé de manga rosa também, temos outro ali. Porque tem um lá embaixo que eu vou ter que fazer uma poda maior, mais drástica nele. E aqui a ideia é a gente conseguir algumas culturas mais de luxo a partir de agora, para estar introduzindo, que eu não tive sucesso até agora. O abacate, que é muito comercial, mas não obtive resultado ainda aqui, com nenhuma muda. Plantei, mas não consegui ter. O jambo, os dois jambos, aquele rosinha carrapete e o grande, são culturas que eu pretendo ter mais aqui. Saputi, eu tenho já alguns pés, mas eu quero ter mais. Por que eu estou falando essas? Porque nós temos que conectar a produção com a comercialização. Então esses são frutas que têm demanda, mesmo na época e durante o ano inteiro. Então a gente vai aprendendo a priorizar, a focar. Nós temos uma propriedade com uma diversidade grande de plantas nativas e introduzidas, mas nós precisamos também focar no comercial. O que é que a gente tem mais facilidade de vender, de comercializar? Isso é importante, nós temos que ter esse link, porque quanto mais rápido nós pudermos gerar receita financeira, porque resultado vai ter no sistema desde quando você muda, quando você bota na sua cabeça que você quer ser um agricultor agroecológico, você já tem um resultado. Você já passa a ver o mundo de um jeito diferente. E aí a gente vai correr atrás dos outros resultados a partir daí. Segurança alimentar, diversidade na segurança alimentar. O que nós queremos é chegar a um ponto que nós, na verdade, não precisamos nos preocupar com o preço que esteja o dólar no mundo. Porque você tem o que comer em casa. Né? Não, resgatar o que o agricultor sempre teve e foi menosprezado por parte da sociedade, grande parcela da sociedade, que é o poder de produzir seu próprio alimento. O poder. E aí nos desprezam porque dizem que nós não estamos em commodity, que nós não trabalhamos para contribuir com o PIB, onde sabemos que 70% da alimentação
ela vem da agricultura familiar. Então nós não nos preocupamos em não contribuir com o PIB, porque a gente contribui com a vida das pessoas produzindo alimentos. E esse sistema, ele é o que eu considero mais adequado, inclusive para pequenas propriedades. Porque você, minha propriedade é muito pequena, Tony. Então, imagine que de um pé de manga, o que você não pode fazer com aquele pé de manga? De polpa, de açúcar, de doce, de geleia. Você tem como agregar valor ao sistema. Além de você já estar agregando valor no meio ambiente, porque é um modelo que você, na verdade, o único modelo no mundo de produção que você produz e preserva ao mesmo tempo. Até mais, a gente se vê por aí. Tenham uma boa aula, espero que eu tenha contribuído com o dia de hoje. Se quiser, se inscreva no canal da Agroflow, dê um joinha. Não sei porque é que o pessoal pede, a gente está pedindo também. Se inscreva lá no canal, dê um joinha. E se quiser comentar qualquer coisa, estou à disposição. E eu sei que é um comentário breve nosso aqui, mas pesquise, estude, valorize, conheça quem produz a sua comida. Isso é um propósito nosso que fazemos agroecologia. Fazer com que você saiba de onde vem sua comida. Até mais, um abraço.